Salve Brasil! Meu nome é Mário Rosa, sou diretor da AB Design e vim aqui para mediar um papo muito importante para a gente atualmente, que é a internacionalização. E estou aqui com 3 cabeças pensantes muito legais, muito interessantes. Do meu lado esquerdo aqui eu tenho o Mário Narita, representando aí as empresas de design, que ele também é um associado da AB Design. Tenho também meu querido Paulo Perrotti, que também é associado da AB Design e também é representante da OAB. E tenho também Gabriel Machado, que é da Apex. Então temos aqui a AB Design, Apex e OAB para a gente falar sobre esse tema de internacionalização. E para começar, eu queria começar falando com meu querido Mário Narita. Narita, por que você está aqui? Nossa, meu, feliz assim que você mencionou que eu sou representante dos associados. Nossa, muito feliz por isso. Foi uma feliz coincidência também eu estar aqui, né? Porque eu procurei o Gabriel, né? Porque eu estava querendo saber sobre esse tema, daí ele comentou comigo assim: "Ô, Narita, vai ter uma gravação lá, né? Com o Paulo e com o Gabriel da Apex, e aparece lá também, tá? Então, estou aqui por isso. E você também me convidou para participar da mesa, e que é um prazer, né? Eu fiquei impressionado com o conteúdo que vocês trouxeram, né? Muito bom, esses 4 pontos que você trouxe, assim, são muito relevantes, né? E assim como a Apex, né? Com todo esse apoio que você mencionou, tá? Eu já tinha tido uma experiência com vocês em Cannes, com o Luciano Dels, né? Isso foi há 6 anos, 5 anos atrás, que realmente também, assim, ajudou muito a gente, né? Porque teve um stand muito grande que vocês financiaram, assim como acho que foi as inscrições, que possibilitou praticamente todos os designers irem para lá, porque era muito alto, né? E foi graças a vocês que vários designers foram para lá também. Então, em nome aqui dos designers daquela época, eu já posso agradecer para a Apex, tá? Muito obrigado. A gente sempre busca fomentar os negócios brasileiros no exterior, né? E cada negócio tem um jeito de agir, né? Um jeito de internacionalizar, um jeito de chegar no cliente. Então, que bom que você conseguiu usar o evento de Cannes para poder atingir os seus clientes, atingir novos mercados, mostrar o nome da Narita no mercado internacional. Então, Gabriel, na verdade, lá naquele, assim, eu não sei se houve um retorno muito grande em termos de cliente, né? Mas o que aconteceu bastante para a gente foi a possibilidade de visitarmos Cannes, né? E acho que foi por 2 ou 3 anos consecutivos, tá? Então, isso foi muito gratificante para nós. Você mencionou aí, né, que eu desconhecia desse seu programa, né, de apoio que vocês dão em vários países, né? Eu já vou me candidatar já. Muito obrigado, legal. Com certeza amanhã. Agora, você tem um exemplo de caso que já se efetivou no que tange assim a serviços de design? Serviços de design especificamente, eu talvez não tenha um caso para trazer para você aqui agora, de cabeça, porque ao total a gente atende cerca de 1.500 empresas por ano no PayEx, né? E no Programa de Expansão Internacional, mais algumas dezenas de empresas, já que são empresas um pouco mais maduras. Mas eu consigo trazer alguns casos de exportação de serviços que são muito interessantes. Teve uma empresa que a gente atendeu em 2019, talvez foi um atendimento até bastante relâmpago, um atendimento que durou entre 8 e 9 meses, de expansão internacional especificamente, e com destino ao mercado de Portugal. E foi muito interessante. Eles pensaram a estratégia. Então, o que foi importante nesse... Eu vou comentar sobre estratégia, mercado e operações e o que foi importante em cada um deles. Na estratégia, foi importante que todo o board estava alinhado. Era uma startup, então eles tinham um pouco mais de velocidade, eles tinham mais contato entre eles tinham uma estratégia enxuta e bem definida que eles queriam validar nesse mercado. Então, eles estudaram, montaram os valores deles, a missão, a visão, que tipo de cliente que eles querem atingir, em quanto tempo, quais mais ou menos as metas que eles querem atingir. Claro que a gente sabe que é só uma projeção, não necessariamente vai se concretizar exatamente como é. E eles traduziram tudo num Canvas só, que é um Canvas da estratégia internacional que a gente tem nesse programa. E a partir do Canvas, eles conseguiam colocar na parede e falar assim, então tá, então isso aqui eu tenho que fazer para poder chegar nesse outro momento. E aí entraram na fase de mercados. Avaliaram Portugal, mas alguns outros países. E aí, dentro disso, você tem várias dimensões para avaliar, ou subdimensões para avaliar. Primeiro de tudo, se aquele critério é importante para a empresa, né? Às vezes você tem critérios listados num estudo que não são importantes.
Por exemplo, não é importante para uma empresa de design talvez entregar um produto físico, porque é uma exportação de serviços. Mas é importante para uma empresa de design a questão de relacionamento contínuo com o cliente. Então a empresa teve a oportunidade de ranquear esses critérios todos e a partir disso, dentro de cada mercado que ela listou, ela fazer um sopesamento e ver, puxa, nesse mercado eu acredito que tenha mais relevância para mim e eu consigo atuar mais. Então eu tenho mais abertura, tenho mais espaço. Nesse aqui talvez nem tanto. Bom, no final saiu Portugal como o mercado de destino e eles foram para a parte de operação. E eles montaram a operação, enfim, eles montaram toda a DRE, todos os custos, cálculos, desenharam direitinho, pessoas que eles iam contratar, expatriados, impatriados, quem que eles iriam treinar, etc. Montaram, traçaram alguns cenários e foram. Abriram a operação lá, estão atuando no mercado, estão caminhando, estão avançando e pela última notícia que eu tive, eles estavam seguindo muito bem no cenário previsto deles, eles previram um cenário pessimista, um neutro e um cenário positivo, eles estavam caminhando do neutro para o positivo nesse período que eles tinham desenhado, então deu tudo certo. Acho que esse é um case muito interessante da Apex Brasil recentemente. E, Gabriel, só mais um ponto aí. Tem algum critério de seleção ou de apoio para as empresas de design da parte de vocês? Não tem um critério específico. O que é importante é que a empresa esteja constituída, pois a gente atende somente empresas, né, CNPJs, e que essa empresa tenha vontade de fazer. Tá. Claro que critérios vão existir, como eu tenho que colocar a minha equipe para aprender, eu tenho que discutir isso internamente, eu tenho que me envolver para que vocês possam caminhar nessa jornada. E fazer realmente as atividades que os técnicos vão propor, debater, alinhar, repensar, voltar, caminhar. Às vezes é melhor dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, o critério é a dedicação e o dispêndio de tempo, além de ter a empresa constituída. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque esse é um ponto muito legal, que me parece que a hora que a empresa toma a decisão, né, geralmente ela já tem algum foco. Uhum. E se eu der um passo para trás? Vamos falar assim, eu tô aqui, sou uma agência de design, faço meu serviço aqui, atendo o Brasil inteiro, sou muito legal, mas tem uma coisa que ela é muito tentadora quando a gente olha numa questão de negócios hoje, que é a diferença do dinheiro, né? Dinheiro, eu ganhar em dólares ou eu ganhar em euros. Né? Então, quando eu olho para isso, eu falo, tentador, deixa eu ganhar em dólar ou em euro, porque me parece que eu vou ter um resultado mais interessante aqui. Só que se eu olhar dólar em euro, eu tô falando aí, cara, de dezenas de países. Por onde eu começo? Qual que é a dica de vocês? Assim, se a empresa ela começa, provavelmente, o olho brilhar por causa disso, por uma questão de conseguir ter mais dinheiros, né, dentro dessa relação cambial, para onde que eu vou? O que eu preciso entender? Qual é o primeiro passo? Já que eu tenho o mundo inteiro aí praticamente para olhar. Bom, deixa eu tocar um pouco nesse assunto, porque o brasileiro era um pouco reticente na hora de internacionalizar um produto, um design, um serviço, porque o Brasil tem um mercado muito grande interno, né? Ele é um país de proporções continentais, né? Então, e outra coisa também é a questão cultural, né? Então, para você se preparar para uma internacionalização, a primeira coisa que você precisa saber é falar um outro idioma. E que nem todo mundo tem a capacitação, né, de falar outro idioma com fluidez, e preparar um produto, um planejamento em outro idioma, e o medo de você ser recebido, né, pelo estrangeiro, né, e aquele perfeccionismo, e lógico, você tem que performar, então você está em um ambiente de competição e você não está preparado para isso, né? Então esse para mim é um dos grandes questionamentos, eu acho que para o brasileiro é a questão do preparo antes de se lançar ao mercado internacional. Porque é um mercado competitivo, o mercado internacional é um mercado competitivo, né? Não é um mercado fácil que vai chegar e você vai sobressair e já vai chegar já se posicionando, eu sou brasileiro e vocês têm que me amar, né? Como diria aquela personagem lá da Warner, né? Vocês têm que me amar. Não vai acontecer assim. Então, para você se chegar no mercado internacional, você tem que fazer uma lição de casa antes. Uhum. Então, né, basta ter um CNPJ, vontade, e essa vontade que o Gabriel comentou tem que estar incorporado capacitação. Uhum. Em todos os sentidos, capacitação técnica, capacitação social e capacitação jurídica. E aí sim, você pode dar o próximo passo
para competir internacionalmente. E aí sim você vai, né, e você vai sim buscar os dólares, os euros ou qualquer outra moeda que seja, mas para você se lançar ao mercado, senão você vai bombar. Com certeza. Ô, Paulo, isso implica em ter uma pessoa fisicamente lá? Isso implica, Não necessariamente. Não necessariamente, porque Não necessariamente. o nativo, você entendeu? Que, lógico, implicaria também no investimento muito alto, né? Até o ponto de você ter o cliente, né? Como você vê isso pela tua experiência lá no Canadá? Por exemplo, no Canadá, né, que eu sempre penso, né, do brasileiro como aquele profissional que ele geralmente ele não tem um incentivo financeiro, não tem um fomento, e ele tem que se virar com o dinheiro que ele tem no bolso, que ele arrecadou, e empreender sozinho. Eu falo que no Brasil, se o governo não atrapalha, ele já ajuda. Então, ele já vai com aquela situação, eu tenho que otimizar meu recurso. Como é que você otimiza recursos em uma situação de extrema competição internacional? É fazendo um projeto, desenhando o projeto. E desenhar o projeto eu não vou já abrir um escritório lá fora. Eu vou conhecer o mercado, fazer uma pesquisa, entender quem são meus parceiros, quem são meus concorrentes no Brasil que já estão lá. De repente, como a gente estava falando aqui antes, vocês não pegaram aqui nosso bate-papo antes, utilizar o conhecimento e o know-how do concorrente para ir junto em parceria, em colaboração. Hoje existe a tecnologia para nos ajudar a impulsionar o nosso capital, o nosso posicionamento internacional. Então, hoje do Brasil, você pode pilotar mídias sociais internacionalmente, você pode pilotar parceiros internacionalmente. Antigamente, fazer uma ligação era muito caro. O internacional hoje é gratuito, não só uma ligação, como reuniões internacionais. Então, hoje, você estar fora, você precisa de um projeto, desenhar um projeto e ter o quê? O primeiro cliente, o segundo cliente. Porque isso em qualquer lugar do mundo, Narita. Para você vender em qualquer país, a primeira pergunta que alguém faz é: para quem você já vendeu aqui? Quem é a tua referência local? Quem você conhece daqui? Então você tem que falar assim: não, eu conheço tal, esse é meu parceiro, esse é meu suporte. Meu suporte local é tal pessoa com tal empresa. Então se eu tiver um problema, eu tenho para quem berrar. Então a primeira questão é suporte. Segundo, então depois que eu sei que você tem o suporte aqui, como é que você vai conversar comigo? Não, tem pessoas capacitadas para falar no seu dialeto. Por exemplo, no Canadá, Canadá não só fala inglês. Tem uma província que só fala francês, que é Quebec. Então, se você não fala francês lá, você não vai vender. Estamos no Canadá, né? Então, eu falo, entender o mercado que você está indo, né? Então, por exemplo, entender que o Canadá tem os francófonos, os anglófonos, e eles se misturam. E tem províncias que só falam uma língua, tem províncias que só falam outra, e você vai vender para os dois. E você tem que ter presença nos dois, porque, né, quem está em Quebec, que fala francês, ele vai querer um suporte em francês. Quem está em Toronto, né, que é Ontário, que é na província ao lado, vai querer um suporte em inglês. E aí então você vai desenhando e você tem que ter cliente nos dois. Né? A referência, acho que essa é a referência. E muitas vezes, para você chegar em um posicionamento internacional, você tem que vender com a sua verba de marketing. O que é? Oferecer de graça. Né? Ou eu vou fazer o protótipo aqui, vou desenhar para você. Você gostou do meu produto? Gostei. Então tá bom, você vai ser meu protótipo, parabéns. Você vai ser meu teste. Opa, você teste? Pô, mas você sendo meu teste, você não vai pagar nada. Mas para você é importante. Vamos fazer aqui uma parceria que, se você gostar do meu produto, você vai ser meu showroom, você vai ser minha referência. Gostei. Vamos. E no Brasil é a mesma coisa. Para entrar aqui no Brasil, você acha que é fácil? Mesma coisa, né? Todo mundo pergunta aqui: quem é que te representa aqui? Que suporte em português? Que também tem uma barreira de linguagem, e por isso também da necessidade de fazer uma coisa muito simples que a gente aprende, né?
nas aulas de administração, eu fiz MBA na GV, que é uma análise SWOT, né? Pontos fortes, fracos, o que você é bom, o que você não é, teu concorrente como tá, como não tá, para você analisar o que você tem, como é que você se equaliza, né? E com isso que também, eu sempre digo que tem um livro né, falando em livros aqui, né? Que eu acho que tem um livro que todo mundo tem que ler, que chama Arte da Guerra. Né? Não sei se vocês leram, se todos tiveram a chance de ler, mas é um livro que vale para os negócios. Porque ele diz o seguinte, olha, né, o princípio da arte da guerra eu me preparei tão bem que o adversário não vai querer guerrear comigo. Ele vai querer se compor. Porque o pior é a guerra, é o embate. Mas se eu me preparar bem, se eu souber meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu vou me posicionar de uma forma tão perfeita que o outro lado não vai querer me combater. Ele vai querer se compor. Esse também. Oi. Deixa eu aproveitar, Paulo, aproveitando isso que é muito legal, e um ponto que vocês trouxeram já, você falou do bate-papo antes, que acho que tem a ver com esse assunto, a arte da guerra, que por exemplo, eu e Narita, né, nós somos concorrentes aqui, não vou falar inimigos, mas só concorrentes. A gente vende o mesmo serviço, mesmo, né, a mesma prestação ali, a gente faz as mesmas coisas, a gente está concorrendo pelos mesmos grandes clientes que tem aqui no Brasil. E aí vocês falaram que legal, às vezes um concorrente pode ir para fora junto para uma estratégia. Me dá um exemplo disso, como é que eu me juntaria? Aqui a gente concorre pelos mesmos clientes, a gente é amigo, a gente se gosta, mas as nossas empresas ali competem, às vezes a gente fica até chateado um com o outro, porque levou um cliente, porque fez um preço um pouco mais baixo e tal. Como é que a gente consegue se juntar para conseguir ganhar força fora? O que é vantagem, o que é desvantagem, o que a gente precisa tomar cuidado em relação à relação que a gente tem, né, aqui no Brasil? Eu gosto muito da complementaridade da proposta de valor. E até voltando um pouco, eu queria comentar um pouquinho que você trouxe, e aí eu vou mesclando esses temas. O que é importante? Você está no mercado que você consiga traduzir a proposta de valor que você tem interesse. É natural que duas empresas se internacionalizando juntos é um pouco mais complexo. Vocês vão ter que afinar e alinhar muita coisa. Mas você pode ter uma inserção muito interessante, por exemplo, num cliente aqui no Brasil e ele tem num outro cliente aqui no Brasil também. E nesse segundo mercado que vocês vão juntos, esses dois clientes estão presentes. Então, vocês podem usar uma estratégia de follow the client, né? Seguindo o cliente. Eu já te atendo no Brasil, deixa eu te atender lá fora. E aí eu vou te entregar mais valor do que eu entrego no Brasil. Porque vocês vão juntar as duas capacidades. Então, isso pode ser um exemplo de juntar a proposta de valor à entrega. Um outro exemplo também, claro, é a divisão dos custos, né? Como o Paulo disse muito bem, custa estar no exterior. E tem que estudar muito bem para que não custe mais do que o que vocês estão estudando que deveria custar. E aí tem uma frase que eu gosto muito que é: o dólar que vem do Paraguai é o mesmo dólar que vem dos Estados Unidos. Agora a questão é, em qual oceano você quer nadar? No Oceano Vermelho ou no Oceano Azul? Onde que a sua proposta de valor vai se diferenciar? Onde vocês vão ter competitividade, vantagens competitivas? Às vezes vocês vão conseguir entregar só o que o mercado faz. E aí se juntar pode ser o elemento que façam vocês se diferenciarem nesse mercado internacional. Então essa é uma outra proposição. E aí eu até pergunto pro meu colega aqui que está muito mais experiente, presidente da Câmara Brasil-Canadá, que já viu muitos cases. Que outros tipos de internacionalização que você já viu em conjunto? Olha, principalmente em gestão de risco, né? Então você tem dois concorrentes que navegam muito bem no Brasil, mas o mercado internacional é um mercado de risco, né? Um mercado que ele demanda um outro posicionamento também de porte de financeiro, de porte institucional. Então, aqui no Brasil, elas são duas empresas médias, mas elas se juntando fora, elas se tornam uma empresa grande. Então, eu já tive a chance de assessorar algumas empresas, sim, que eram concorrentes aqui no Brasil, mas que tiveram um agente mediador. Acho que o agente mediador é muito importante, porque ele é um terceiro, e esse é um instrumento muito importante em uma gestão de duas empresas com duas culturas diferentes, duas vaidades diferentes, né, reputações diferentes,
mas tem que ter um líder. E esse líder gestor, ele pode ser contratado, inclusive, para que faça essa orquestração. E ele pegar os melhores recursos que são necessários de cada um deles e fazer e orquestrar esse projeto. Por isso que é um projeto que tem que ser desenhado antes para você ter alocação de recursos. Por quê? Porque não são todos os recursos da empresa que vão estar à disposição de um projeto de internacionalização. Teoricamente, vão ser os melhores. Então, tem que ser feita uma seleção desses melhores. Esses melhores vão como se fosse um empreendedorismo novo, totalmente novo, onde o capital de cada um deles vai ser os recursos, e esses recursos humanos, tecnológicos, know-how, histórico, que vão se juntar para, assim, poder fazer o que a gente chama de uma joint venture, muitas vezes. O que é o joint venture, né? Quer dizer, é uma aventura junta, né? Unida, onde dois concorrentes se unem para que, em outro mercado, porque naqueles eles já têm um posicionamento, mas no mercado novo eles são totalmente diferentes, né? Meu pai, agora para quebrar o gelo mesmo, meu pai, ele tinha uma frase que era um pouco machista, mas era uma frase que ele usava, porque lá, muito antigamente, que ele falava o seguinte: boi em pasto alheio é vaca. Ou seja, você está num ambiente diferente, que não é aquele que você domina, você tem que se submeter, né, às regras de quem está imperando por lá. Então, para você se impor em um outro mercado e se aparecer em um outro mercado, você tem que trabalhar muito e tem que estar muito forte, muito resiliente. Gestão de crise vai acontecer, então não adianta, não espere que vai ter sucesso no primeiro momento. É um trabalho, né? Tem outra frase também que todo mundo fala, né? Todo mundo só fala das pingas que toma, mas não dos tombos que leva, né? É muito tombo para todo mundo falar depois, olha lá, ele só tomando pinga, que beleza, né? Então é um trabalho de resiliência, de persistência e com poucos recursos. Por isso que o seu trabalho, Gabriel, na Apex é um trabalho louvável, porque ele é um auxílio realmente para a internacionalização em um mercado no Brasil que tem outras preocupações sociais, né? Então, pelo Brasil ter uma dimensão continental, a gente esquece um pouco dessa questão internacional. E é um mercado muito bom para você explorar. E trazendo, né, aquela questão do que é ser brasileiro lá fora. O brasileiro é muito querido. Agora falar um pouquinho do como o canadense encara o brasileiro. O brasileiro, ele não forma guetos. O brasileiro, ele se mistura muito bem com a comunidade local. Então, se você tem um brasileiro, esse brasileiro socialmente ele é muito produtivo e muito divertido e sinérgico, né? Então, se você tem um recurso humano, os recursos humanos brasileiros, né, eles sabem interpretar e eles não são quadradinhos, né? O brasileiro sabe que existe uma seara, um pessoal na interpretação de uma demanda. Então, ele não vai tentar encaixar a sua demanda naquilo que ele já estudou. Que muitas culturas fazem isso, né? Muitas culturas que são mais quadradas e muito mais voltadas, né, para produtividade. Produtividade eu tenho uma plataforma, eu vou enquadrar aquilo na minha plataforma e vou produzir. O brasileiro não. O brasileiro ele vai entender o que você precisa. Ele tem um cunho subjetivo muito grande do improviso mesmo, que isso pode ser positivo ou negativo, mas ele tem uma questão da interpretação subjetiva, que outros países não têm, outras culturas não têm. Então ele consegue absorver uma demanda, interpretar e melhorar aquilo que foi apresentado, né? Talvez a produtividade dele não seja maior do que de outros países, como não é, já foi provado que não é. Mas a questão da criatividade, como a gente está falando aqui de design, prestação de serviços, e poder trazer um produto ou um serviço sob demanda, customizado. E hoje a gente está falando muito de customização, né? Hoje as coisas que mais você espera de um produto é a customização. Que aquilo te atenda na personalidade que você gosta, que você quer e que você designou. Então você ter alguém que entenda isso e vai te retribuir um serviço
pensando nas características que foram desenhadas e respeitando essas características dentro de uma filosofia de ESG, né, de responsabilidade social, de sustentabilidade ambiental e governança corporativa. E isso, então, é quando a mágica acontece, que é onde a mágica do brasileiro acontece, onde a mágica da AB Design acontece, que é você ter a mágica do brasileiro para produzir e criar coisas novas. Eu gosto muito desse assunto, cara, porque a gente fala, é muito mais comum a gente falar do risco Brasil do que do valor Brasil, né? E acho que esse é um ponto, para mim, que é sensacional. E você trouxe um muito, muito característico da cultura, que a gente consegue ver isso, né, em serviço, mas ao mesmo tempo ele é intangível, ele é muito intangível. E aí eu queria jogar na mesa aqui, aproveitar o Gabriel que está aqui com a gente também, que assim, como é que você que está acostumado a ver coisas sendo exportadas, né, e muitas coisas para fora, como é que a gente tangibiliza, né, nas coisas que a gente coloca para fora, Brasil afora, fora do Brasil, na verdade, como é que a gente tangibiliza esse valor Brasil? Como é que você vê isso, Gabriel? Essa é uma excelente pergunta e vai muito na linha do que o Paulo estava falando sobre adaptabilidade, né? A capacidade do brasileiro de se adaptar. Mas não só, né? Se adaptar, mas manter o seu valor nacional, enfim, a sua diferença, o que ele coloca naquele produto. Então, a gente tem produtos que naturalmente já carregam uma brasilidade, né? Se eu puder até usar esse termo. Produtos que vêm, por exemplo, da floresta amazônica, ou a nossa moda praia, que é muito forte, tanto em design quanto em estilo. A nossa alta costura, temos designers excelentes no Brasil, que representam o país lá fora. Mas tangibilizando isso, em alguns cenários você vai ver uma boa inserção dos produtos, e aí você vai acabar vendo esse produto na gôndola, na prateleira, no uso do dia a dia, e é uma percepção subjetiva, né? É quase como ter o olhar de que aquilo é brasileiro, de que aquilo é diferencial. De um outro lado, a gente carrega elementos de design muito próprios nossos, né? Eventualmente questões de cores, e é importante se atentar, né? Cores significam coisas diferentes em países diferentes, então não necessariamente a gente vai simplesmente portar a nossa cor para um outro país, mas a gente trabalha muito bem isso, né? A gente trabalha muito bem formas, sejam elas mais obtusas ou mais maleáveis, a gente tem isso. Então, na hora de olhar o concorrente internacional e o cliente internacional, eles percebem que é um produto brasileiro. E tem uma questão que eu acho que é muito interessante, e aí vocês, designers e as empresas associadas, com certeza já passaram por um momento desse, seja avaliando ou seja participando, que é a questão de um prêmio de design. O prêmio de design, ele valida aquela entrega de vocês. Seja uma validação, falando de produto, de um produto que vocês fizeram para uma empresa, que vocês colocaram um toque de vocês, mas vocês sabem que tem ali a entrega de valor de vocês, seja numa ideia completamente nova que vocês trouxeram e que ganhou o prêmio. Então, a gente pode traduzir, claro, de inúmeras outras maneiras, mas dessa questão mais subjetiva, de você ver o produto em uso, até essa questão mais objetiva de ter ganhado um prêmio. Ah, que legal. Então, olha aí, gente, o Gabriel acabou de dar pra gente aqui uma dica muito importante para a gente inscrever todos os nossos cases aí no Brasil Design Award, o prêmio mais legal do design brasileiro, para começar a ter é importante mesmo, né? Acho que o grande significado do prêmio, né? Eu acho que ele tem isso, né? Não só a valorização do trabalho que foi feito, reconhecimento, mas a oportunidade de criar mais negócios em cima disso e começar a usar isso como plataforma para a internacionalização. Com certeza. Muito legal. Sobretudo os prêmios internacionais, né? A gente sabe quanto de visibilidade eles têm. Vocês vão na Europa e veem no produto na gôndola o selo do prêmio X ou prêmio Y, e isso acaba motivando uma compra, eventualmente. Então, por que os brasileiros também não podem, os escritórios de design brasileiros não podem também ter esses prêmios? Eu acredito plenamente que sim, e acredito que vocês têm aqui o apoio da B-Design, da Apex, da OAB e também da Câmara Brasil-Canadá em todos esses sentidos, né? Participar lá fora, trazer esses ativos para a empresa de vocês. Bom, só queria complementar uma coisa muito bacana uma estratégia de posicionamento, é um negócio chamado flexibilidade. Né? Eu particularmente, agora falando como Paulo Perrotti, eu advogo para o Estúdio Campana, né? Que é o estúdio dos irmãos Campana, tá? Do Humberto Campana e do falecido Fernando Campana, que criaram
designs maravilhosos e são muito reconhecidos internacionalmente. E uma das grandes questões que eu aprendi com eles, primeiro a questão da rigidez contratual, né? Então, ter um contrato muito prático, muito rígido, e também que permita uma coisa que é muito bacana, que é a parceria e cooperação e possibilidades de auditoria. Né? Então, aquela questão de, se você está fazendo certo, então eu posso te auditar, então abre os livros, né, para eu saber que trabalha muito com royalties, né, muito com direitos autorais, é uma produção internacional, mas o que mais me fascina no trabalho deles é que eles têm realmente produtos diversos para públicos diversos. Então eles têm desde uma poltrona, que é a poltrona vermelha, que é uma das mais famosas deles, que custa 80 mil euros. É uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Em compensação, você quer ter um pouquinho de campana na sua vida? Você pode comprar uma Melissa Campana, desenhado pelos Campana, que custa R$200. Então, você tem essa democratização e o design permite isso. O design, ele tem a possibilidade de navegar em todos os mercados, porque ele pode ter o mercado, né, um prêt-à-porter, que é uma Melissa que você vai lá em qualquer loja, você compra, que é muito legal, minha filha tem, né? E você pode ter uma obra de arte, de design na tua casa que te coloca em um posicionamento de colecionador, de repente. Né? Então você consegue navegar entre muitos formatos. Né? Então é uma coisa que acho que a gente tem que ficar, que a gente tem que transmitir acho que nesse bate-papo, a criatividade faz parte da prova. Né? Como o meu professor no primário falava. A criatividade faz parte da prova. Você, talvez no Brasil você tenha um modelo, mas fora você tem outro, totalmente diferente. Né? Veja como, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um. Por exemplo, Starbucks nos Estados Unidos. É mais um café. Aqui, o Starbucks tem um valor. Né? Então, há um reconhecimento de valor estratégico para tomar um café do Starbucks. É uma reunião, né? Assim, é uma solenidade, né? Então eles conseguiram criar isso através de quê? Posicionamento, design, estratégia. E por que não você, né, que tá com um design, que você produz um produto, um serviço, talvez você tenha né, Havaianas, né? As Havaianas tiveram tinha um posicionamento há 30 anos atrás totalmente diferente de hoje, que hoje você vai no Havaí, você vai na França, né, na Provence, você vai achar uma Havaianas e é um objeto de desejo. Por quê? Porque é um chinelo de plástico e de borracha? Né? Não. Porque tem um design embutido. Né? Tem um coração, tem uma alma, tem um storytelling. Esse eu acho que é uma grande questão. Você criar histórias através de um desenho, através de uma estratégia, e que isso tenha consistência. Não só criar histórias, como a gente já viu algumas histórias de sorvete italiano, que não era bem italiano, sorvete não sei o quê. Não, ter histórias consistentes, que representem aquilo que você quer mostrar, que você tem no seu DNA, que você desenvolveu e lutou por isso. O Brasil tem muito da luta dentro dos seus produtos, né? Dentro do seu empreendedorismo. Né? Geralmente a história é muito bonita. A história dos produtos brasileiros não é uma história que eu tive um projeto, né, como uma história lá do Silicon Valley. Eu tive uma ideia, alguém foi lá, financiou numa garagem e agora eu virei rico. Né? Tenho um unicórnio. Não, brasileiro, não. Foi meu pai que vendia leite e com dinheiro que ele arrecadou, ele abriu uma queijaria, essa queijaria... E eu falei, pelo amor de Deus, tua história é linda. Por que você não conta isso na tua trajetória? Eu não sei se o pessoal vai gostar. É linda a tua história. Tem um ponto assim que eu queria colocar, eu acho assim, é relevante, né, que você levantou, né, essas pessoas expoentes que ganham prêmio, entendeu?
Mas eu pessoalmente acho que necessariamente aqui no Brasil tem vários profissionais bons, né? Sim. É lógico que não pega o ouro, o prata nem o bronze, Claro. mas que também a Apex, pelo programa que você apresentou, possibilita também eles terem o acesso para o exterior. Sim, sim. Tô certo nisso? Com certeza. Não precisa ganhar prêmio para exportar e internacionalizar, né? O prêmio é uma tradução de um trabalho feito. E realmente, a concorrência é alta no prêmio. Às vezes você tem um trabalho lindo e não ganhou, não foi premiado. Não significa que fez um trabalho ruim. É que eu vejo que tem vários estúdios muito bons aqui no Tem, Brasil, tem sim. entendeu? E que não são valorizados. Eu não sei se a gente tem complexo de vira-lata, né? Uhum. Então, e que seria um bom incentivo que vocês dois estão contribuindo também para que toda essa parcela assim, do design gráfico, de embalagem ou de outros segmentos também comece a exportar, né, o nosso trabalho. Com certeza. Eu acredito que o design brasileiro, a criatividade brasileira, a capacidade de adaptabilidade, a flexibilidade e todos esses elementos que a gente carrega aqui, eles são portas de acesso, eles são chaves que abrem grandes caminhos para as empresas brasileiras. Então, concordo plenamente. A Apex está sempre pronta, sempre disponível para ajudar essas empresas a estarem nesse mercado internacional, a mostrarem o Brasil para o mundo. Que elas atendam mais clientes, que elas tenham mais presença, que elas tenham mais nome, que elas tragam ativos internacionais para o Brasil, mais capacidade, mais know-how, mais tecnologia, mais equipe, ativos específicos que só existem em uma geografia. Então, com certeza, concordo 100%. Boa. E com isso, então, gente, com essa última discussão que foi muito legal do design brasileiro como uma plataforma de internacionalização desse grande valor Brasil, a gente encerra aqui o nosso papo. Queria agradecer muito Gabriel, Peote, Narita, agradecer a Apex, agradecer ao AB, agradecer a AB Design e dizer também, deixar aqui a provocação, né, que se de fato a gente tem esse grande valor, que é esse valor Brasil e o design, essa grande plataforma que pode, né, gerar ainda muito valor Brasil fora, por que a gente não está internacionalizando ainda? Então, para quem está aí com a pulga atrás da orelha, pode procurar a AB Design, pode procurar o AB, pode procurar a Apex, que a gente está aqui para ajudar a você a minimamente matar essa curiosidade, para ver como é que é o mundo aí fora, que acho que a gente tem muito valor como empresas de design para agregar. Muito É bem. isso? Boa. É isso. Muito obrigado, Muito é isso. obrigado. Obrigado, Uma gente. grande honra estar aqui. Boa noite, Brasil.